A Trindade, conceito fundamental da fé cristã, surgiu entre o século II e IV depois de Cristo e define Deus como um único ser em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta doutrina, que pode parecer complexa, é um convite à reflexão sobre a natureza de Deus e como ele se relaciona com a criação e a humanidade. Cada uma das três pessoas da Trindade é distinta, mas todas compartilham a mesma essência, formando uma unidade perfeita que transcende a nossa compreensão. A ideia de que Deus é um em três pessoas nos desafia a pensar sobre a unidade na diversidade. O Pai é o Criador, o Filho, Jesus Cristo, é o Redentor, e o Espírito Santo é o Consolador. Juntas, essas pessoas realizam a obra da criação e da graça de maneira harmoniosa, cada uma manifestando seu papel único, mas sempre em comunhão. É como uma bela sinfonia, onde cada instrumento tem sua própria melodia, mas juntos criam uma harmonia que encanta os ouvidos. Essa doutrina não foi aceita sem controvérsias. O primeiro concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino, foi um marco importante na definição da divindade de Jesus. Ali, foi declarado que o Filho é verdadeiro Deus, coeterno com o Pai e gerado de sua mesma substância. Essa afirmação buscava consolidar a fé cristã em um momento em que diferentes visões coexistiam. O Credo de Nicéia, resultante desse concílio, se tornou a base da fé trinitária que professamos hoje. O entendimento do Espírito Santo levou mais tempo para ser totalmente desenvolvido, com questões sobre sua natureza e relação com o Pai e o Filho sendo discutidas até o Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Nesse contexto, vemos como a busca pela verdade é uma jornada contínua, marcada por diálogos, debates e reflexões que moldaram a fé cristã ao longo dos séculos. Além disso, a doutrina trinitária se opõe a várias visões antitrinitárias, como o unitarismo e o binitarianismo, que oferecem interpretações alternativas sobre a natureza de Deus. No entanto, a concepção da Trindade convida todos nós a aprofundar nossa relação com Deus, reconhecendo que ele se revela de maneiras distintas, mas sempre em amor e unidade. Para nós, que buscamos entender essa verdade, a Trindade nos ensina sobre a importância das relações. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagem em perfeita harmonia, somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, refletindo esse amor trinitário em nossas vidas diárias. Essa visão de unidade e diversidade pode transformar nossas comunidades e nosso mundo, trazendo paz e compreensão em um tempo muitas vezes marcado por divisões. Que possamos abraçar essa verdade e permitir que a luz da Trindade ilumine nossos caminhos. Os fundamentos bíblicos da doutrina trinitária estão entrelaçados nas Escrituras, revelando a natureza complexa e rica de um único Deus manifestado em três pessoas distintas. Essa verdade pode ser vista em diversos trechos bíblicos, que nos oferecem uma visão mais profunda do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um dos exemplos mais impactantes é o relato do batismo de Jesus. Neste momento sagrado, vemos as três pessoas da Trindade se unindo em perfeita harmonia. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele sob a forma de uma pomba, e a voz do Pai Celeste ressoa, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa cena poderosa encapsula a essência da Trindade e nos convida a refletir sobre a intimidade e a cooperação divina. Além disso, a Grande Comissão, registrada no Evangelho de Mateus, apresenta a ordem de batizar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa fórmula destaca a importância de reconhecer a plenitude da divindade em cada ato de fé e batismo, unindo os crentes a um Deus que se revela em múltiplas dimensões. Outro momento significativo ocorre no Antigo Testamento, quando três anjos aparecem a Abraão perto do carvalho de Mambré. Essa manifestação nos convida a contemplar como Deus se relaciona com a humanidade em diferentes formas, sempre mantendo sua unidade essencial. A criação do homem também reflete esse pluralismo divino, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui, mais uma vez, percebemos a riqueza da linguagem, que sugere uma comunhão profunda entre as pessoas da Trindade. No episódio da Torre de Babel,
Deus fala no plural. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem. Esse diálogo interno entre as pessoas da Trindade nos mostra como elas atuam juntas, guiando e intervindo na história humana. O Evangelho segundo João inicia com uma declaração poderosa sobre a divindade de Jesus, chamando-o de Verbo, ou Palavra, afirmando que ele estava com Deus e que era Deus. Esse versículo fundamental estabelece a relação íntima entre Jesus e o Pai, enfatizando a unidade da Trindade em meio à diversidade de suas pessoas. Refletir sobre esses fundamentos bíblicos nos ajuda a entender que a Trindade não é apenas uma doutrina teológica, mas uma realidade que impacta nosso relacionamento com Deus e com os outros. Ao reconhecermos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas, somos convidados a experimentar essa comunhão divina, que nos chama a viver em unidade e amor, assim como a própria Trindade. Em um mundo muitas vezes fragmentado, essa mensagem de unidade nos convida a construir comunidades de fé, onde cada pessoa é valorizada, refletindo a imagem do Criador em sua diversidade. Que essa compreensão nos inspire a viver em harmonia e a ser instrumentos da paz e do amor divino em todos os aspectos de nossas vidas. Os defensores da doutrina trinitária sustentam que a Bíblia está repleta de passagens que revelam a natureza divina da Trindade e a personalidade de cada uma de suas três pessoas. Em relação à divindade do Filho, encontramos referências à sua onisciência, onipotência e onipresença, bem como a capacidade de perdoar pecados e dar vida. Ele mesmo afirma: Eu e o Pai somos um, estabelecendo uma profunda unidade que não anula a individualidade. Contudo, mais do que uma simples coleção de versículos, a afirmação da plena divindade de Jesus surge da reflexão da fé sobre sua missão redentora, que nunca foi seriamente contestada pela Igreja, seja católica ou protestante. Essa missão nos conecta com um Deus que não apenas observa, mas que se envolve profundamente na história da humanidade. Ao considerarmos a divindade do Espírito Santo, várias passagens bíblicas o identificam como Deus. Ele é descrito como onisciente, onipotente e onipresente, e é chamado de Espírito de verdade e de vida, atributos que pertencem exclusivamente à divindade. Isso nos leva a refletir sobre a presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas, não apenas como uma força impessoal, mas como um ser pessoal que nos guia, ensina e distribui dons conforme o desígnio divino. A personalidade do Espírito Santo foi um tema de intensa discussão nos primeiros séculos do cristianismo. A Bíblia nos mostra seu caráter pessoal. Ele glorifica Cristo, ensina a comunidade de fiéis e fala nas Escrituras. Em várias passagens, especialmente nas cartas do Apocalipse, vemos o Espírito se dirigindo diretamente às igrejas, mostrando sua independência e seu papel distinto em relação ao Pai e ao Filho. É importante ressaltar que o Espírito Santo não é apenas uma manifestação de Cristo sob uma forma diferente, mas seu representante e testemunha. Ele possui a missão de lembrar, universalizar e realizar em cada um de nós a obra de Jesus, mas essa ação não é automática. Ela depende da liberdade do Espírito. Como diz a Escritura: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade do Espírito Santo é um convite à reflexão sobre como vivemos nossa fé. Ao reconhecermos o Espírito como uma presença ativa e pessoal em nossas vidas, somos desafiados a nos abrir à sua influência e à sua obra transformadora. Isso nos leva a uma compreensão mais rica da Trindade, onde cada pessoa divina não apenas coexiste, mas também atua de maneira harmônica em nosso crescimento espiritual. Assim, a Trindade se torna um modelo de relacionamento e amor que devemos imitar em nossas interações, buscando sempre a unidade em meio à diversidade. À medida que nos aprofundamos na compreensão da Trindade, somos convidados a experimentar a beleza dessa relação divina em nossa própria vida. Em um mundo muitas vezes marcado por divisões e desentendimentos, a mensagem da Trindade nos encoraja a construir pontes de amor e compreensão. Essa é uma chamada para vivermos em comunidade, refletindo a unidade do Deus Trino em nossas relações, lembrando que, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em perfeita harmonia, também nós somos chamados a viver em paz e solidariedade, permitindo que a luz da Trindade brilhe através de nós para o mundo.
O desenvolvimento do dogma da Trindade é uma jornada rica e complexa, que se estende desde os primórdios da fé cristã até a formulação de crenças mais sistemáticas. O termo querigma, que significa mensagem ou proclamação, remete ao coração da experiência cristã, a morte e ressurreição de Jesus. Este evento seminal não apenas gerou uma nova esperança, mas também catalisou reflexões profundas sobre a natureza de Deus e suas múltiplas manifestações. Desde as primeiras proclamações da divindade de Jesus no Novo Testamento até a definição da personalidade do Espírito Santo, os cristãos primitivos estavam em busca de entender e expressar essa realidade complexa. Os defensores da doutrina trinitária apontam que a Igreja primitiva já acolhia essa ideia, sustentada por escritos de figuras como Inácio de Antioquia e Clemente Romano. Contudo, foi Tertuliano, no início do século III, que primeiro usou o termo Trindade no Ocidente, em sua obra Ad versus Praxias. Antes disso, a terminologia estava mais presente no Oriente, onde Teófilo de Antioquia se referia à Trindade com o termo grego. Essa evolução no uso da linguagem revela um profundo desejo da comunidade cristã de articular a experiência da fé em termos que capturassem a essência de sua crença em um Deus que é um, mas também três. O que é fascinante nesse desenvolvimento é que a formulação teológica da Trindade não surgiu apenas de especulações abstratas, mas emergiu da prática e da vivência da fé. Os textos bíblicos foram utilizados em contextos litúrgicos, como o batismo e a Eucaristia, que se tornaram fundamentais para a compreensão e a aceitação da Trindade. Esses rituais eram momentos de profunda experiência espiritual, onde a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo era reconhecida e celebrada, moldando a identidade da comunidade cristã. Foi somente após a pacificação do Império Romano, sob o reinado de Constantino, que a convergência de fatores sociais e culturais permitiu que as igrejas e teólogos dialogassem e colaborassem mais efetivamente. Esse ambiente propício facilitou a elaboração de conceitos teológicos mais precisos, como ousia, natureza, hipostasis, pessoa, e homoousios, consubstancialidade. Essa rica tapeçaria de ideias tornou-se o alicerce sobre o qual a doutrina da Trindade foi finalmente construída. Refletindo sobre esse processo, percebemos que a Trindade não é apenas uma doutrina a ser entendida, mas uma realidade a ser vivida. Ela nos ensina sobre a importância das relações e da comunidade, tanto na vida da Igreja quanto em nosso cotidiano. Cada pessoa da Trindade representa uma dinâmica de amor, comunhão e entrega. Ao aceitarmos essa complexidade divina, somos chamados a imitar essa relação em nossas interações, buscando um amor que não se limita a si mesmo, mas que se expande e acolhe o outro. Neste mundo onde as divisões e desentendimentos são frequentes, a mensagem da Trindade nos convida a construir laços de amor e unidade, refletindo a harmonia do Deus Trino em nossas vidas. A jornada da Igreja em entender e expressar a Trindade é um convite para todos nós. Uma chamada para viver em relação, a partir de um amor que é sempre criativo e inclusivo. Que possamos, ao longo de nossa caminhada, buscar essa união em nossas comunidades, permitindo que a luz da Trindade brilhe através de nós e impacte aqueles que nos rodeiam. Os símbolos de fé que delineiam a doutrina trinitária emergiram em momentos cruciais da história da Igreja, quando a necessidade de definir a natureza de Deus se fez premente. A primeira formulação dogmática, proposta no Credo de Nicéia em 325, buscou responder a questões levantadas por Ário, que negava a plena divindade do Filho. Esse concílio foi um marco, estabelecendo um consenso sobre a relação entre as três pessoas divinas. O Credo de Atanásio, posterior, reforçou essa compreensão, especialmente em relação ao Espírito Santo, consolidando o que conhecemos hoje como a doutrina da Trindade. Esses credos foram elaborados em resposta a várias heresias, como o arianismo, o docetismo e o modalismo, que apresentavam visões distorcidas sobre a natureza de Deus e a divindade de Cristo. A Igreja, em sua busca por preservar a essência da revelação, considerou essas noções como ameaças à fé cristã. Assim, a afirmação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais, um conceito encapsulado na palavra grega homoousia, tornou-se um dos pilares da ortodoxia cristã.
Essa palavra, com apenas uma letra a mais que homoiousia, que significava de substância semelhante, simbolizava as profundas divisões teológicas da época, revelando como questões aparentemente pequenas podiam causar grandes controvérsias. Refletindo sobre a evolução dessa doutrina, vemos que a Trindade não é apenas um conceito teológico, mas um convite a compreender a complexidade da divindade e das relações humanas. Através do testemunho de grandes teólogos como Santo Agostinho, somos desafiados a reconhecer nossos próprios limites na compreensão do sagrado. Agostinho, em sua busca incessante pela verdade, chegou à conclusão de que, devido à nossa condição humana ilimitada, a plena compreensão de Deus é uma tarefa impossível apenas pela razão. Ele ensinou que somente na vida eterna, quando estivermos face a face com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderemos, enfim, entender o mistério da Trindade. Essa perspectiva nos convida a abraçar a humildade diante do mistério divino. A complexidade da Trindade nos ensina que a relação e a comunhão são centrais para a vida cristã. Assim como a Trindade é uma unidade em diversidade, somos chamados a viver em comunhão uns com os outros, respeitando nossas diferenças e buscando uma unidade que não anule a individualidade. O caminho da fé é, portanto, uma jornada de descobertas, onde a busca pela compreensão se entrelaça com a experiência do amor divino que nos une e nos transforma. Ao olharmos para esses credos e para a reflexão de Agostinho, somos lembrados de que a fé não se limita à razão, mas é também uma vivência do mistério que nos conecta a Deus e entre nós. Assim, ao aprofundarmos nossa compreensão da Trindade, encontramos um chamado para viver relacionamentos autênticos e significativos, refletindo a beleza da comunhão divina em nossas vidas diárias. Que possamos abraçar esse mistério, permitindo que ele nos guie e nos inspire a construir comunidades de amor e acolhimento, tal como a Trindade nos ensina. A história da Santíssima Trindade nos revela uma profunda verdade sobre a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. A primeira formulação dogmática sobre a Trindade foi estabelecida no Credo de Niceia, proclamado no Primeiro Concílio de Niceia em 325, e reafirmado no Primeiro Concílio de Constantinopla em 381. Esses credos surgiram em resposta a controvérsias, como a do arianismo, que negava a divindade plena do Filho, e as ideias dos pneumatomacos, que não reconheciam a divindade do Espírito Santo. Essas questões não eram apenas teológicas, mas refletiam uma busca ardente por entender a essência de Deus e como ele se revela à humanidade. Ao longo dos séculos, as respostas a essas perguntas foram rigorosamente formuladas, levando à rejeição de heresias que ameaçavam o cerne da revelação. O Credo de Niceia introduziu o termo homoousia, que afirma que o Filho é da mesma substância que o Pai, em contraste com a noção de homoiousia, que implicava uma semelhança, mas não uma igualdade completa. Esse debate sobre uma única vogal ilustra a intensidade da busca pela verdade na teologia cristã, e como detalhes aparentemente pequenos podem gerar grandes divisões. Essa luta por compreensão e unidade destaca a importância da doutrina trinitária, que não só informa a prática da fé, mas também molda a vida comunitária dos cristãos. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história, também dedicou-se a compreender o mistério da Trindade. Ele reconheceu que, devido à nossa limitação humana, a plena compreensão de Deus é algo que transcende nossa capacidade. Para ele, a verdadeira revelação deste mistério é acessível apenas na eternidade, quando nos encontraremos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa reflexão nos convida a aceitar que a busca pela verdade sobre Deus deve ser feita com humildade, reconhecendo que há mistérios que nos desafiam, e que a compreensão plena só será possível na presença divina. As operações e funções das pessoas da Trindade oferecem um vislumbre dessa comunhão perfeita, e do modelo que elas representam para nossas relações interpessoais. O Pai, como princípio eterno, é o Criador do mundo e a fonte do amor que se estende à humanidade. Ele enviou seu Filho, Jesus, para a redenção, demonstrando um amor que não abandona seus filhos. O Filho, consubstancial ao Pai, encarnou-se e assumiu a natureza humana, tornando-se o caminho para a salvação. Por sua vez, o Espírito Santo é o amor manifestado, que une os fiéis e os santifica,
inspirando cada palavra da Bíblia e habitando nos corações dos crentes. Quando refletimos sobre a Trindade, somos convidados a entender que essa união perfeita entre as três pessoas divinas deve ser um modelo para nossas próprias vidas. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em harmonia, somos chamados a cultivar relacionamentos que refletem essa comunhão. O termo grego prosopon, que significa pessoa, nos lembra que cada um de nós, com nossas particularidades e dons, é chamado a manifestar a beleza de Deus no mundo. Cada um de nós pode ser um prosopon, uma expressão única do amor divino, contribuindo para a comunidade de fé. Ao considerarmos nossas interações diárias, podemos nos perguntar: estamos vivendo a verdade da Trindade em nossas vidas? Estamos refletindo essa unidade em nossas famílias, amizades e comunidades? A compreensão da Trindade não é apenas um exercício intelectual. É um convite à vivência do amor e da comunhão, inspirados pelo próprio Deus que se revela em três pessoas. Essa é a verdadeira essência do cristianismo, que nos chama a ser um só corpo, unidos no amor e na missão de espalhar a luz de Cristo ao mundo. No livro de Isaías, encontramos um profundo testemunho da relação intrínseca entre Deus e seu enviado, o Redentor. A passagem nos diz: chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. Aqui, a voz de Yahvé se manifesta, revelando sua proximidade e sua ação contínua ao longo da história da salvação. O Deus de Israel, ao se apresentar como Redentor e Guia, não apenas mostra sua natureza paternal, mas também a sua vontade de se comunicar e de ensinar a humanidade a andar pelo caminho do bem. J. Cabral destaca que, nesta passagem, Jesus e Yahvé se entrelaçam de maneira sublime. Jesus se apresenta como o enviado, mas, ao mesmo tempo, como aquele que envia. Esta dualidade é fundamental para compreender a unidade composta da divindade. A imagem do Pai segurando a cruz do Filho, com o Espírito Santo em forma de pomba, ilustra a harmonia e a interdependência entre as três pessoas da Trindade, que são adoradas por anjos e santos. Essa representação não é apenas teológica, mas também nos convida a refletir sobre a dinâmica do amor e da entrega que permeia a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A controvérsia entre trinitários e unitários muitas vezes gira em torno da interpretação de passagens como Deuteronômio 6,4. Escuta, ó Israel. YHWH é um só. Para os unitários, este versículo sugere que o Filho deve ser excluído da divindade, enquanto os trinitários defendem que esta afirmação não nega a unidade composta de Deus. Eles argumentam que a verdadeira essência do monoteísmo é reforçada, não diminuída, pela compreensão da Trindade. Aceitar que há um só Deus não implica em negá-lo em suas três manifestações, mas sim em reconhecer que a plenitude de Deus se expressa em sua unidade e diversidade. Ao nos depararmos com essas doutrinas, somos convidados a uma reflexão mais profunda sobre a natureza de Deus e sua relação com o mundo. O chamado de Deus que ressoa em Isaías é um convite a nos aproximarmos dele, a ouvir sua voz e a deixá-lo nos guiar. Esta conexão íntima e pessoal que ele oferece transcende as divisões teológicas e nos leva a uma comunhão mais rica, onde podemos experimentar a plenitude do amor divino. Assim, ao olharmos para a figura de Jesus como Redentor e entendermos sua relação com o Pai e o Espírito Santo, percebemos que a Trindade não é apenas uma doutrina a ser estudada, mas um mistério a ser vivido. Essa vivência nos chama a imitar a união divina em nossas próprias relações, buscando refletir o amor, a compaixão e a unidade que caracterizam a vida da Trindade. Em um mundo repleto de divisões e conflitos, a compreensão da unidade composta de Deus nos convida a ser agentes de reconciliação e harmonia, seguindo o exemplo daquele que nos amou primeiro. Ao aceitarmos esse chamado, tornamo-nos não apenas crentes, mas também portadores da mensagem transformadora de amor e unidade que Deus deseja para toda a humanidade. Quando ouvimos as palavras, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, Echad, Senhor, somos convidados a mergulhar em um profundo mistério teológico que transcende a simples noção de unidade. A palavra hebraica Echad,
que aqui é utilizada, revela uma concepção de unidade composta. Diferente de Yashid, que designa uma unidade absoluta e singular, Echad carrega a ideia de uma pluralidade que se une em um só corpo. Essa distinção é essencial para entendermos a natureza de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Um exemplo marcante do uso de Echad se encontra no sonho do faraó, interpretado por José. O faraó teve um sonho com dois acontecimentos, e José esclarece que, embora distintos, esses eventos formavam um único sonho, um Echad só. Isso nos ensina que, em algumas situações, a multiplicidade pode coexistir em uma única realidade, revelando verdades profundas. A unidade do casal, como descrita em Gênesis, ilustra esse conceito de uma carne. O homem e a mulher, embora sejam pessoas distintas, são chamados a se tornarem um, simbolizando uma união que vai além da simples coexistência. Esse mistério do casamento, onde duas individualidades se fundem em uma, ecoa na própria essência da Trindade. Aqui, não há um maior ou menor, mas uma parceria equilibrada, onde cada um cumpre seu papel dentro da harmonia da relação. Os trinitários, ao abordar esta questão, reconhecem que a pluralidade de YHWH não é uma mera especulação teórica, mas uma afirmação de fé que encontra respaldo nas Escrituras. O entendimento da unidade composta em Deuteronômio, ao ser lido na tradução do Novo Mundo como Senhor, nosso Elohim, é um só Senhor. Sugere que, apesar da singularidade, a divindade se expressa em pluralidade. O termo Elohim, embora plural, se une à declaração de um único Senhor, reforçando a ideia de que a unidade de Deus não é monolítica, mas complexa e rica em significado. Warren Wiersbe nos lembra que o mesmo termo Echad é utilizado em Gênesis para descrever a união de Adão e Eva, e em Êxodo para descrever a unidade das cortinas do tabernáculo. Assim como as cortinas, que eram muitas, mas formavam um só espaço sagrado, a Trindade compõe uma unidade divina, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita comunhão e amor. Diante dessa perspectiva, percebemos que a concepção de Deus como um ser de múltiplas manifestações não diminui sua unicidade, mas a enriquece. Para os trinitários, essa compreensão é uma chave para entender o caráter relacional de Deus, que se revela em sua plenitude através de suas três pessoas. A fé nos leva a ver que o único Deus não apenas se manifesta em formas distintas, mas que cada uma delas é essencial para a totalidade da experiência divina. Portanto, ao refletirmos sobre essas verdades, somos chamados a contemplar a beleza da unidade composta em nossas próprias vidas. Assim como o homem e a mulher são chamados a ser um, também somos convidados a viver em unidade com os outros, refletindo o amor e a harmonia da Trindade. Em um mundo muitas vezes marcado por divisões, essa chamada à unidade se torna um testemunho poderoso da presença de Deus em nós, que nos une em amor, compreensão e fé. Assim, ao nos aprofundarmos neste mistério da Santíssima Trindade, não apenas buscamos entender, mas também vivenciar essa unidade em nossas relações cotidianas, tornando-nos assim, agentes da graça divina. A pluralidade em Elohim é um dos aspectos mais intrigantes da compreensão trinitária de Deus, e Gênesis serve como uma chave fundamental para essa reflexão. A passagem inicia com Deus, no singular, proclamando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse uso do plural, ao se referir à criação da humanidade, levanta questões profundas sobre a natureza de Deus. Os trinitários interpretam essa declaração como uma conversa entre as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa visão destaca que a criação do homem não é apenas uma ação divina isolada, mas um ato colaborativo que reflete a essência do próprio Deus. Os não trinitários muitas vezes argumentam que essa declaração se refere a Deus dialogando com os anjos. Contudo, essa interpretação apresenta inconsistências. Se os anjos fossem os agentes da criação, a humanidade seria, em essência, uma criação parcial dos anjos, algo que os trinitários rejeitam veementemente. Para eles, Colossenses confirma que Jesus, o Filho, estava presente e ativo na criação, sendo chamado de princípio da criação.
Essa presença do Filho revela que a humanidade foi criada à imagem não de seres angelicais, mas do próprio Deus. Outra passagem que reforça essa ideia está em Gênesis, onde Deus declara: Eis que o homem é como um de nós. Novamente, a utilização do plural sugera uma pluralidade intrínseca na natureza de Deus. Essa ideia é apoiada por J. Cabral, que cita outros exemplos bíblicos que se referem a essa interação plural de Deus, como em Isaías, onde Deus pergunta: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Essas passagens coletivamente revelam uma dinâmica entre as pessoas da Trindade, que não apenas se comunicam entre si, mas também refletem uma unidade em sua essência. Refletindo sobre tudo isso, percebemos que essa pluralidade em Elohim não apenas enriquece nossa compreensão de Deus, mas também nos oferece um modelo profundo de relacionamento e comunhão. Em um mundo que muitas vezes busca divisão e individualismo, a interação harmoniosa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos convida a viver em unidade uns com os outros. Essa unidade é vital, especialmente em tempos de conflito e incerteza, e nos lembra que somos feitos à imagem de um Deus que é, em sua essência, comunidade. Assim, a narrativa da criação se transforma em um testemunho poderoso da relação divina, convidando-nos a refletir sobre nossa própria existência. Criados à imagem de um Deus plural, somos chamados a nos relacionar de maneira amorosa e colaborativa, refletindo a natureza de um Criador que não apenas cria, mas também se comunica, se conecta e se envolve em um relacionamento contínuo com suas criaturas. Essa visão nos impulsiona a buscar a unidade e a harmonia em nossas interações diárias, seguindo o exemplo do Deus que nos criou e que nos ama com uma profundidade infinita. Para os trinitários, a compreensão de Deus se revela na intersecção entre a singularidade e a pluralidade. Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não apenas coexistem, mas formam um único Deus, apresentando assim a essência divina no singular e as pessoas no plural. Essa ideia de unidade composta é respaldada por várias passagens bíblicas que identificam claramente cada uma das três pessoas como Deus. Em Efésios, encontramos a afirmação de que Deus é Pai, o que estabelece uma base sólida para reconhecer a divindade do Pai. Mas a compreensão trinitária não para por aí. Em 1 João, é declarado que o Filho de Deus é vindo, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa passagem não deixa dúvidas sobre a divindade de Jesus, que é descrito com títulos que evocam a plenitude do divino, como em Isaías 9:6, onde é profetizado que um menino nasceria e seria chamado de Deus Forte e Pai Eterno. Essas designações sublinham a profundidade da identidade de Jesus como Deus encarnado. Da mesma forma, a natureza divina do Espírito Santo é afirmada em Atos, onde Ananias é advertido por mentir ao Espírito Santo, e a conclusão é clara: não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui, a Escritura coloca o Espírito Santo em um pé de igualdade com o Pai e o Filho, reafirmando a ideia de que todas as três pessoas são verdadeiramente Deus. Essa construção trinitária, portanto, é uma rica tapeçaria de evidências bíblicas que ajudam a esclarecer o conceito do único Senhor, YHVH, na forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa visão não é apenas uma questão teológica, mas um convite a cada um de nós a experimentar a profundidade desse relacionamento trinitário em nossa própria vida. Refletindo sobre isso, percebemos que, ao reconhecer a pluralidade em Deus, somos chamados a vivenciar a unidade em nossas relações. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita harmonia, somos desafiados a cultivar relacionamentos que refletem essa mesma dinâmica. A unidade na diversidade, a conexão entre distintas personalidades e dons, pode ser uma lição poderosa em um mundo que frequentemente se vê dividido. Portanto, essa compreensão de Deus nos inspira a nos mover em direção a um amor maior, a uma compaixão mais profunda e a uma busca constante por conexão com os outros. Como criados à imagem desse Deus triuno, somos chamados a viver em unidade, a valorizar a diversidade e a lembrar que, mesmo em nossas diferenças, podemos refletir a luz do Criador que nos une. Essa mensagem é fundamental não apenas para a fé,
mas para a construção de comunidades saudáveis e amorosas, onde cada um é valorizado e respeitado, assim como o próprio Deus nos valoriza. Adonai é um título reverente utilizado pelos hebreus para se referir ao tetragrama YHWH, e sua etimologia carrega um significado profundo. O termo Adon significa senhor, amo ou governante, e ao adicionarmos o sufixo possessivo, i, que indica a primeira pessoa do singular, transformamos a palavra em meu senhor. Portanto, Adonai é, na verdade, uma forma plural que se traduz como meus senhores. Essa nuance é importante, pois revela não apenas a reverência dos hebreus por Deus, mas também a complexidade da linguagem usada para descrever o divino. O uso do termo Adonai nas escrituras hebraicas é vasto, aparecendo mais de 300 vezes na Tanakh, o que confirma sua aplicação como designação para Deus. Essa frequência reforça a ideia de que, enquanto algumas interpretações podem considerar Adonai apenas um título, para muitos trinitários, a utilização dessa palavra implica uma verdade mais profunda, que não nega, mas complementa outras doutrinas. Eles acreditam que é possível coexistir em diferentes entendimentos sem que um desmereça o outro, permitindo uma conversa rica e respeitosa sobre a natureza de Deus. A palavra Rabi, por exemplo, também possui um pronome possessivo oculto e é traduzida como meu mestre, o que confere uma conotação de dignidade e respeito, similar ao que acontece com Adonai. Essa distinção é vital, pois, enquanto Adonai é exclusivamente utilizado em referência ao Deus de Israel, Adoni não pode ser aplicado da mesma maneira, já que possui um uso distinto. Embora o debate sobre o plural de Adonai continue entre teólogos e estudiosos, essa pluralidade é considerada por trinitários como uma evidência da Trindade. Os judeus, ao pronunciarem o impronunciável YHWH, frequentemente substituíam-no por Adonai, traduzido como Senhor em português. No entanto, o caráter plural da palavra é inegável, assim como o corcom Elohim. Literalmente, Adonai representa um plural possessivo de primeira pessoa, o que, para os defensores da Trindade, reforça a ideia de um Deus triuno, contrastando com as explicações que argumentam ser um plural majestático, como algumas correntes, como as Testemunhas de Jeová, defendem. Para os trinitários, a utilização de Adonai, em um contexto que normalmente apresenta o singular, realça a singularidade de um Deus que se manifesta em pluralidade, refletindo a complexidade da divindade. Assim, ao considerarmos a pluralidade de Adonai, somos convidados a refletir sobre a diversidade e a riqueza das relações em nossas próprias vidas. A Trindade nos oferece um modelo de unidade em diversidade, um exemplo de como diferentes personalidades e papéis podem coexistir em harmonia. Isso nos inspira a cultivar relacionamentos mais profundos e significativos, onde a diversidade é celebrada e a unidade é buscada. Por fim, ao entendermos que Adonai não é apenas um título, mas uma expressão da complexidade de Deus, somos desafiados a abraçar essa pluralidade em nossa vida espiritual e comunitária. Que possamos, assim como as várias dimensões de Adonai, encontrar maneiras de refletir a luz e a graça divina em cada interação, reconhecendo que, mesmo em nossa singularidade, fazemos parte de uma tapeçaria maior que expressa a essência de um Deus que é tanto um quanto múltiplo. Quando a Bíblia se refere ao Messias, uma das três pessoas da Trindade, ela utiliza a forma Adoni, que significa meu Senhor no singular. Essa escolha de palavra é significativa, pois representa uma individualização do Messias, distinto do Pai e do Espírito Santo, que foi enviado ao mundo como a manifestação humana de Deus. Assim, o Verbo do Deus triuno deixou sua glória e se encarnou, tornando-se singular e distinto do Pai, mas emanado dele. Isso é refletido nas palavras de Jesus: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Essa encarnação marca um ponto crucial na história da salvação, onde Deus se despoja de sua majestade para se apresentar pessoalmente por intermédio do Filho. A partir desse momento no Novo Testamento, o tetragrama YHWH não é mais utilizado. A cultura judaica, respeitando a sacralidade do nome de Deus, optou por usar Adonai para pronunciar YHWH,
enquanto outras versões tardias passaram a usar a forma impessoal, Hashem, que significa o nome. Essa escolha reflete um profundo respeito pela natureza divina e pela tradição, e ao mesmo tempo, uma busca por uma conexão pessoal com Deus. Assim como o Deus triuno se revelou de maneira pessoal e individual através do Filho, ele também se apresenta na forma do Espírito Santo, que é invocado pelo nome de Jesus. No Novo Testamento, a importância do nome de Jesus é enfatizada repetidamente, mostrando que está acima de todo nome. As Escrituras nos ensinam que, ao pedirmos ao Pai em nome de Jesus, tudo nos será concedido. Esse poder do nome de Jesus se estende a ações concretas, como a cura dos enfermos, ressaltando a conexão entre o divino e o humano. Essa pluralidade de expressões, que pode ser vista como um plural abstrato, representa a totalidade do poder divino. Muitas traduções interpretam Adonai como Senhor dos Senhores, um título que também é usado para Jesus no Novo Testamento. Essa ideia de pluralidade, dentro da unidade, é um convite à reflexão sobre como entendemos a natureza de Deus em nossas vidas. Através do Filho, Deus se fez próximo, humano e acessível, enquanto o Espírito Santo continua a trabalhar em nós de maneira incorpórea e invisível, guiando-nos e fortalecendo nossa fé. Essa interação entre as diferentes manifestações de Deus nos lembra da importância da presença divina em nossa jornada. Assim como o Messias se fez carne, nós também somos chamados a nos encarnar no amor, na compaixão e na justiça. Ao invocarmos o nome de Jesus em nossas orações e ações, somos convidados a experimentar a plenitude do poder divino em nossas vidas, refletindo essa unidade em nossa própria diversidade. Que possamos abraçar essa riqueza de experiências espirituais e encontrar em cada aspecto da Trindade uma forma de nos conectarmos mais profundamente com o divino, vivendo em harmonia com os outros e com Deus. A doutrina da Trindade, amplamente aceita pela maioria das tradições cristãs, encontra resistência em várias denominações que oferecem visões alternativas sobre a natureza de Deus. Entre essas estão as Testemunhas de Jeová, certos grupos dos Adventistas, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que veem a Trindade de forma distinta, acreditando que são três seres separados, mas unidos em propósito e divindade. Além disso, movimentos paraprotestantes, como os seguidores da mensagem de William Branham, são frequentemente associados a uma interpretação unicista, que rejeita a noção de uma trindade coesa. Os críticos da Trindade sustentam que essa doutrina não estava presente nas crenças dos primeiros cristãos, argumentando que ela se desenvolveu sob a influência do sincretismo helenístico, especialmente através da cultura greco-romana. Citam exemplos de tríades de deuses nas mitologias antigas, como a trindade egípcia de Horus, Ísis e Osíris, a grega de Zeus, Maia e Hermes, e a romana de Júpiter, Juno e Minerva. Essa crítica se intensificou com a formação do dogma trinitário, que, segundo esses críticos, foi formalizado apenas no século IV d.C., durante o Primeiro Concílio de Constantinopla, sob a influência do imperador Constantino e de bispos que buscavam uma unificação das crenças cristãs. Embora essas religiões não aceitem a doutrina da Trindade, elas ainda se consideram cristãs, reconhecendo a existência pré-humana de Jesus e seus poderes divinos, mas argumentando que ele foi criado por Adonai, o Deus de Israel, e que não é o Deus Todo-Poderoso, mas sim a primeira criação de Deus. Essa perspectiva é suportada por diversos versículos bíblicos, que, segundo esses críticos, enfatizam a superioridade do Pai sobre Jesus e as distinções nas personalidades e missões de cada uma das figuras divinas. Por exemplo, em João, Jesus diz: "Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu." Ele também afirma em João: "Não desci do céu para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou." Esses trechos, juntamente com outros como Marcos e Coríntios, são frequentemente citados como evidências de uma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde o Pai é claramente identificado como a figura suprema. Refletir sobre essas divergências nos leva a considerar a complexidade das crenças cristãs ao longo da história. A busca por uma compreensão mais profunda da natureza de Deus,
e como ele se revela à humanidade, é uma jornada que cada um de nós é convidado a empreender. Seja através da aceitação da Trindade ou por meio de perspectivas que a rejeitam, a exploração dessas questões pode enriquecer nossa espiritualidade e nos ajudar a desenvolver uma conexão mais íntima com o divino. O diálogo entre diferentes crenças é essencial, pois nos desafia a aprofundar nossa compreensão e a respeitar a diversidade de interpretações. Em última análise, independentemente das diferenças, o que nos une é a busca comum por um relacionamento autêntico com Deus e a vivência dos valores que Ele nos ensina, como amor, compaixão e justiça. Ao refletirmos sobre a pluralidade de entendimentos, somos chamados a cultivar um espírito de respeito e acolhimento, reconhecendo que a verdade pode se manifestar de muitas formas. O impacto cultural da doutrina da Santíssima Trindade se reflete não apenas nas crenças religiosas, mas também nos nomes de diversas localidades ao redor do mundo. Países como Trinidad e Tobago e várias cidades chamadas Trinity em países de língua inglesa são testemunhos dessa influência. No Brasil, os municípios de Trindade, tanto em Goiás quanto em Pernambuco, carregam em seu nome a herança dessa doutrina, simbolizando a conexão entre a fé e a identidade local. Particularmente o município de Trindade, em Goiás, possui uma história rica que se entrelaça com a devoção popular. No século XIX, um camponês da região encontrou acidentalmente um medalhão que representava a Santíssima Trindade. Este achado, embora inesperado, acendeu a chama da fé entre os moradores, e a devoção ao símbolo se espalhou, atraindo fiéis de diversas partes do Brasil. Com o passar do tempo, a cidade não apenas cresceu em população, mas também se transformou em um importante destino de turismo religioso, onde devotos da Trindade Santa vêm em busca de espiritualidade e conexão com o sagrado. Essa narrativa nos convida a refletir sobre o poder da fé em moldar comunidades e culturas. As localidades que carregam em seus nomes a lembrança da Trindade não são apenas espaços geográficos. Elas representam histórias de devoção, esperança e a busca por um significado maior na vida. A devoção popular em Trindade, Goiás, por exemplo, não é apenas um fenômeno religioso, mas também um testemunho da capacidade humana de encontrar sentido nas tradições e símbolos que nos conectam a algo além de nós mesmos. À medida que os visitantes chegam para celebrar a fé e honrar a Santíssima Trindade, eles participam de uma história que transcende o tempo e o espaço, onde cada peregrinação é uma oportunidade de renovação espiritual e de reflexão sobre a própria vida. Esse fenômeno cultural revela como a religião pode servir como um elo entre o passado e o presente, unindo pessoas em torno de uma mesma crença e promovendo uma cultura de respeito e amor. Assim, a história de Trindade, Goiás, e de outras localidades que homenageiam a doutrina da Trindade nos lembra que a fé é uma força poderosa que não só molda nossas vidas individuais, mas também impacta comunidades inteiras, criando legados que são passados de geração em geração. Cada visita, cada oração e cada celebração na cidade de Trindade é uma afirmação da fé que une os seres humanos na busca pelo divino, reforçando a ideia de que, independentemente das diferenças, estamos todos conectados por um desejo comum de amor e entendimento espiritual. Ao refletirmos sobre a doutrina da Santíssima Trindade, somos convidados a mergulhar em um tema que transcende as fronteiras do entendimento teológico, tocando profundamente a experiência humana. A pluralidade em Deus, expressa em passagens bíblicas e na terminologia hebraica, revela um Deus que é ao mesmo tempo um e triuno, que se relaciona com a humanidade de maneiras que nos ajudam a compreender nossa própria natureza. Essa complexidade não apenas enriquece nossa visão de Deus, mas também nos conecta a uma tradição que tem influenciado a vida de milhões ao longo da história. O impacto cultural e toponímico da Trindade, refletido em localidades como Trindade, Goiás e em diversas partes do mundo, é um testemunho do modo como a fé molda identidades e comunidades. Cada nome, cada história de devoção é um lembrete de que a busca pelo divino é uma jornada compartilhada. Além disso, as críticas e debates em torno da doutrina nos incentivam a aprofundar nosso entendimento e a respeitar as diversas perspectivas que existem dentro do cristianismo. Essa diversidade de opiniões nos desafia a nos relacionar com o outro,
promovendo um diálogo enriquecedor que pode nos levar a um conhecimento mais profundo de nós mesmos e do nosso lugar no mundo. Assim, ao encerrarmos este vídeo, que possamos levar conosco a mensagem de que, independentemente de nossas crenças ou interpretações, todos estamos em busca de um sentido maior, de uma conexão que nos una em amor e compreensão. A Trindade, com sua beleza e complexidade, é uma expressão desse desejo universal por algo que transcende o cotidiano, nos lembrando de que a espiritualidade é um caminho de descoberta e união. Que possamos continuar essa jornada, abertos à reflexão e ao aprendizado, reconhecendo que em cada passo estamos mais próximos de compreender a essência divina que habita em nós e ao nosso redor.